Senhor das Sombras, o momento em que a escuridão aprendeu a observar. Não houve um dia específico, nenhuma data marcada em calendários, nenhuma notícia urgente. A escuridão simplesmente mudou. Foi algo tão sutil que ninguém percebeu de imediato. As pessoas continuaram suas rotinas, ligaram as luzes, fecharam as cortinas, deitaram para dormir, acreditando que o escuro ainda era apenas ausência de luz. Mas ele já estava aprendendo. As sombras começaram a se comportar de forma errada, não de maneira óbvia, não de forma teatral. Elas apenas demoravam demais para se mover. Uma sombra permanecia no chão por um segundo a mais depois que alguém passava. Outra parecia se esticar um pouco além do normal, como se tentasse alcançar algo. Quem percebia, ignorava. Quem ignorava, sobrevivia um pouco mais. Os primeiros a sentir foram aqueles que dormiam sozinhos. Pessoas que acordavam no meio da noite com a sensação de estarem sendo observadas. Não era medo comum, era algo mais profundo, mais primitivo, um alerta antigo gravado no fundo da mente humana. Elas acendiam a luz e tudo parecia normal, mas havia um detalhe impossível de explicar. A sensação não desaparecia. Foi então que surgiram os sonhos idênticos compartilhados por pessoas que nunca se viram. Um corredor infinito, estreito, sem portas, sem janelas. O chão absorvia qualquer som de passos. E no fim, sempre no fim, algo aguardava. Não tinha forma definida, não tinha rosto, mas todos sabiam exatamente o que era o Senhor das Sombras. Quando o medo passa a ter intenção, com o passar das semanas, o medo deixou de ser abstrato. Casas começaram a apresentar fenômenos estranhos. Lâmpadas funcionando perfeitamente, mas certos cantos permaneciam escuros. Espelhos refletiam sombras que não correspondiam aos corpos à frente deles. Algumas pessoas passaram a evitar ambientes onde antes se sentiam seguras. Então começaram os relatos mais perturbadores. Uma mulher jurou que sua sombra continuou sentada na cama quando ela se levantou. Um homem afirmou ter visto sua própria silhueta atravessar o corredor antes dele. Crianças passaram a apontar para cantos vazios, dizendo que o homem preto estava ali. Animais enlouqueciam, gatos eriçavam o pelo e fugiam para fora de casa. Cães rosnavam para o nada, como se algo estivesse se aproximando lentamente, sempre pelas bordas da visão. As sombras ficaram mais silenciosas, mais pacientes. Os primeiros desaparecimentos aconteceram sem alarde. Pessoas que não retornaram para casa, portas trancadas por dentro. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma luta, apenas o silêncio e uma sombra anormalmente escura no local onde foram vistas pela última vez. Investigadores falharam. Psicólogos enlouqueceram. Alguns policiais pediram afastamento após afirmarem sentir algo os observando durante a noite. Foi quando antigos registros começaram a ressurgir. Relatos esquecidos, escritos à mão, escondidos em diários queimados pelo tempo, textos que falavam de uma entidade que não ataca o corpo imediatamente. Ela invade a mente primeiro. O Senhor das Sombras observa por dias, semanas, meses. Ele testa, ele provoca pequenos erros de percepção. Um som que não existe, um reflexo errado, um vulto rápido demais para ser real. Até que a vítima começa a duvidar de si mesma. O medo cresce e o medo o alimenta. Os que chegaram mais perto de compreender disseram algo aterrador.
O Senhor das sombras não vem do escuro, ele nasce da sombra criada pela própria luz humana. Cada lâmpada acesa, cada vela, cada tentativa desesperada de afastar o medo. Tudo isso o fortalece, porque toda luz projeta uma sombra e ele vive exatamente ali, entre você e o que você tenta iluminar. O colapso, quando a sombra torna-se dona, os últimos estágios são os piores. A pessoa começa a sentir que não está mais sozinha dentro do próprio corpo. Pensamentos surgem que não parecem seus, medos que não existiam ganham forma. Há a sensação constante de estar sendo seguido, mesmo parado. Dormir se torna impossível. Ficar acordado é ainda pior. Nos sonhos, o Senhor das sombras se aproxima lentamente. Não corre, não fala, ele apenas espera. E quando finalmente chega perto o suficiente, a pessoa acorda. Mas algo está errado. A sombra no quarto está maior, mais espessa, mais próxima da cama. Alguns afirmam ouvir um sussurro, não nos ouvidos, mas dentro da cabeça. Você já me viu, você já acreditou. Agora eu existo. Há quem diga que no momento final a sombra se desprende completamente do corpo. Não há dor, não há luta, apenas a certeza de que algo foi levado, não o corpo, não a alma. Mas aquilo que faz você ser, o que sobra não grita, não corre, apenas desaparece. A dúvida que não desaparece. Agora, respire fundo, olhe ao seu redor. Observe com atenção o canto mais escuro do ambiente onde você está. Você tem certeza absoluta de que aquela sombra sempre esteve ali? Tem certeza de que ela não parece um pouco mais próxima do que antes? Já percebeu que, desde que começou a ouvir essa história, você está mais consciente do escuro? E se isso não for coincidência, e se histórias como esta não forem apenas contadas, mas ativadas ao serem ouvidas? E se o Senhor das Sombras não precisar se mover, porque você já fez isso por ele, ao prestar atenção? Agora me diga, quando você desligar a luz hoje, você vai ter coragem de olhar para trás? Se você sente esse desconforto, se essas histórias permanecem na sua mente mesmo depois que terminam, então você já sabe onde está. Inscreva-se agora no canal Arquivos Maldito. Aqui reunimos relatos proibidos, histórias que muitos preferem esquecer e verdades que vivem nas sombras da realidade. Nem tudo deve ser iluminado. Algumas coisas preferem esperar no escuro. E lembre-se, até no próximo arquivo. Nem toda sombra é apenas sua.